Olá, pessoal! Agora, na lição 7, falaremos sobre verbete. Bom, você em algum momento já deve ter lido algum texto e identificado uma palavra que não sabe o significado dela. Nesse momento, o que você fez? Se você não sabe o significado da palavra, você precisa procurar. Então, nós podemos procurar esse significado num dicionário. Hoje, com a internet, é muito mais fácil, porque a gente pode procurar rapidamente ali também, até pelo nosso smartphone. Mas o verbete seria, então, esse significado da palavra que você às vezes não a conhece, dentro de um dicionário, dentro de um glossário ou até mesmo em uma enciclopédia. Então ela traz ali a definição da palavra. Muitos inclusive trazem até o exemplo dentro de uma frase. Sim? Então vamos lá, vamos conhecer esse espaço, esse verbete especificamente com suas características. Vamos lá. A linguagem é formal e impessoal. Muito bem, isso aqui é muito importante. Eu vou trocar minha cor aqui para ficar melhor visualização. A linguagem é formal ou impessoal, né? Por quê? Porque é um texto mais técnico. Então, aqui a gente não pode trabalhar com tom de humor, por exemplo, ou oralidades que a gente usa no dia a dia. A organização é feita em ordem alfabética. Se você tiver um dicionário aí, por exemplo, pegue ele, analise, veja que começa lá da letra A e termina na letra Z. Então, tem essa característica muito forte de ordem alfabética. As palavras aparecem no singular e no masculino, né? O verbete em dicionários apresenta os diferentes significados de uma palavra, numerando cada caso. No dicionário, além de acontecer isso, né, ter os diferentes significados, alguns dicionários, como eu comentei, podem trazer também exemplos na frase e alguns até a transcrição fonética. O que é transcrição fonética? É a maneira como a gente lê a palavra. O verbete em enciclopédias pode trazer imagens e gráficos que complementam a explicação de determinado conceito. Então, se você for ler na enciclopédia, tem ainda a imagem que facilita para você compreender ali o significado da palavra. O verbete de dicionário pode ser dividido basicamente em entrada, significados e exemplos. Lá no dicionário ele sempre vai estar do lado esquerdo e do lado as explicações. O verbete de enciclopédia possui a seguinte estrutura: entrada, texto expositivo com especificações do conceito, imagens e também traz outros elementos como tabelas, mapas e gráficos, né? A gente vai ver aqui na questão número 1, um texto, né, que traz um pedacinho ali de um verbete para a gente entender melhor quem são as impressões digitais. Então acompanhe comigo ali na página 41, tá? O textinho, vou fazer a leitura para vocês. Impressões digitais. Nos dedos das mãos há linhas e ranhuras na ponta dos dedos, que servem para obter melhor aderência. Elas são chamadas de impressões digitais e são absolutamente únicas para cada indivíduo. São um meio importante de identificação nos casos em que se deseja, por exemplo, identificar um culpado. Então, olha só, tem uma definição bem detalhada e, como a gente comentou, aqui tem uma imagem, olha aqui, ó, a imagem da impressão digital. A gente pode perceber aqui na referência que sim, né? Essa informação vem de uma enciclopédia. Por isso, a imagem aparece ali. Isso não acontece no dicionário, por exemplo, que tem uma explicação mais breve. E percebam que aquela linguagem impessoal e mais formal acontece aqui. Questão número 1. Em que suporte esse texto se encontra? Eu já dei a resposta para vocês, mas a gente vai olhar cada alternativa. Letra A, em um jornal? Não, porque eu já mostrei para vocês aqui, enciclopédia. B, em uma revista? Também não. Em um cartaz de divulgação? Não, em uma enciclopédia, até porque estamos falando de um verbete, né? Enciclopédia é um dos lugares em que ele pode aparecer. Certo, pessoal? Vamos para a questão número 3 agora, eu vou pular 2, tá? A finalidade do verbete acima, esse verbete que fala aqui sobre as impressões digitais. Qual é a finalidade? Letra A, noticiar fatos sobre os órgãos
Dos sentidos, noticiar não, né, pessoal? Porque a gente não tá falando do gênero textual notícia. Então, esse verbo aqui já deixa claro para nós que não é a letra A. Letra B, explicar a função dos dedos da mão. A função dos dedos da mão? Dedos não, estamos falando especificamente das impressões digitais. Então, não é letra B também. Letra C, transmitir informações científicas sobre as impressões digitais. Sim, muito bem. Muitas vezes, né, nós temos essa dúvida, né, e o que significa essa palavra, não só sobre significar, né, mas detalhes científicos. Então, sim, ele traz aqui informação científica sobre impressão digital. Mas a letra D, só para a gente finalizar, diz assim, esclarecer por que as impressões digitais são diferentes. Não. Ele fala o que é a impressão digital. Não é um detalhe a mais, né? Então, vamos para a letra C como correta na questão 3, tá? Eu ainda quero comentar com vocês sobre a questão número 5. Acompanhem lá comigo. A questão número 5 tem a seguinte leitura. Observe as informações do verbete para responder as questões 5, 6 e 7, mas a gente vai fazer só as 5. A palavra destacada na frase a seguir apresenta sinônimo correspondente a qual número do verbete das informações anteriores. Então, ali em cima tem um texto que mostra, né, um verbete, né? Então, nós temos ali a palavra forma, e aí ele mostra dentro do texto que é uma entrada, né, que é o verbete em si, aí tem as informações diversas sobre a palavra, a definição e a descrição de cada uma com os significados da palavra, né, então aqui a gente tem um verbete bem detalhado mesmo, então ele coloca a classe gramatical da palavra forma, que é um substantivo feminino, a separação silábica, o plural, a pronúncia, né, então ele diz assim, a palavra forma com a vogal o, né, pode ser uma forma sinônima de molde, no caso se for forma, né, mas ela pode ser forma também no sentido de maneira. E aí ele tem os significadinhos em cada lado. O que ele pede aqui na questão? Qual é, né, o sinônimo da palavra que está destacada, que é aqui na frase diz assim, esta não é uma maneira correta de se dirigir aos mais velhos. Então a palavra maneira, né, qual é o sinônimo correspondente dentro ali do nosso verbete? Se você ler lá, ele diz assim, número 1, aparência física própria dos objetos e seres. Número 2, configuração física a partir da qual um corpo se configura. Número 3, comportamento de alguém, maneira. Número 4, maneira como alguém se expressa. Número 5, fila, organização. Número 6, natureza distintiva. Como aqui a gente fala, esta não é uma maneira correta, né? E a gente já tem a própria palavra ali no número 3. Então, comportamento de alguém. Então, ele seria, né, correspondente ao número 3. Antes de finalizar com vocês, eu queria convidá-los a resolver com muito cuidado e atenção a questão 8. Por quê? Porque ela pede para você utilizar o seu dicionário para procurar os significados da palavra vela, né? Então, assim, a palavra vela tem mais do que significado e é interessante que você já tenha também um pouquinho mais de conhecimento sobre essas possibilidades de uso da palavra, ok? Lógico, quero que você termine também todas as outras questões e que você aprenda e se aprofunde muito mais sobre esse gênero textual. Até a próxima lição, pessoal!